A bomba agora está no colo do Maduro, e essa bomba ela é bem grande. E também está no colo do seu guarda-chuva sul-americano, que é o presidente brasileiro. Lembrando a vocês, Maduro só está fazendo as atrocidades. Agora, Maduro, através de seus cupinchas, seus capangas, através do crime, que atua em parceria com a Guarda Nacional, eliminaram muitas pessoas, falam em 12, outros falam em 16, outros falam em 17 pessoas, que oficialmente já estão sendo divulgados dados que foram eliminadas, mais de 1.200 estão presas. Ele só está jogando pessoas em prisão de segurança máxima, ele só está ameaçando de sentença de 15 anos de prisão para os seus oponentes, para as pessoas que estão protestando nas ruas, porque havia um guarda-chuva. Esse guarda-chuva vinha dos BRICS, principalmente da China, do Irã e também do Brasil. Especialmente eu me refiro ao Brasil, porque os Estados Unidos ligaram, o presidente Biden ligou para o presidente brasileiro e deixou claro a transcrição da ligação que o guarda-chuva era o presidente brasileiro, de que o mandatário brasileiro deveria entrar em contato com Maduro, esperava uma aproximação maior para trazer luz a essa situação, porque o Biden também tem culpa nessa história. Mas no dia de ontem, à noite, bem à noite, a Casa Branca divulgou uma nota reconhecendo a vitória de Edmundo Gonzalez, reconhecendo a vitória do opositor apoiado pela Corina Machado, que foi impedida pela justiça, que é amicíssima do Maduro. Ele cooptou as cortes de justiça, os partidos políticos, a mídia, todos são amigos do rei. A gente sabe bem essa história. Mas a Corina foi impedida e ela apoiou Edmundo Gonzalez, e depois da divulgação do boletim oficial das atas oficiais em um site lá na Venezuela, o Edmundo Gonzalez evidenciou para o mundo as provas de que davam a ele aproximadamente quase 70% dos votos, e cerca de 30%, 67%, 30% e por aí. Então é uma diferença abrupta. E ao mesmo tempo, a Casa Branca, que vinha expressando que a paciência estava se esgotando com o Nicolás Maduro, no dia de ontem, reconheceu a vitória do Edmundo Gonzalez. Portanto, agora, a situação muda e fica mais intensa para o Nicolás Maduro. Agora ele caminha na total ilegalidade e seus atos estão evidenciados como atos criminosos. Não só dele, mas do cartel que o financia, né? Dado o seu grau de parentesco com quem comanda o cartel venezuelano, o cartel que o apoia, inclusive. Eu disse para vocês que a bomba está no colo do Maduro e a bomba está no colo do presidente brasileiro. Isto porque o Maduro, através do seu diplomata no Brasil, pediu uma ligação entre o Maduro e o Lula. Maduro pediu uma ligação com o presidente brasileiro. O presidente brasileiro, até o que se sabe, até o presente momento, estou colocando para vocês as informações aqui do que se tem de jornais, está apurado, de que essa ligação ainda não ocorreu, ou pelo menos não foi divulgada ainda que aconteceu essa ligação. Parece-nos que o presidente brasileiro está tentando mostrar um certo ar para a mídia, para o externo. Acho que no círculo interno eles estão tentando, a todo custo, né, confabular, construir uma ideia para ainda apresentar boletim. Não vão conseguir. Mas, ao que tudo indica, me parece que o Lula quer agora mostrar uma imagem de que, olha, se eu te atender imediatamente, eu crio um problema para o Brasil diante do que é irreparável, né? Senhoras e senhores, o super bigode se lascou, caiu, os dias estão contados. Falei isso para você no primeiro vídeo. E é claro, o modo como o mundo está dando uma leve ajustada à direita diante da fome, da miséria e do colapso econômico, social, político e de justiça da Venezuela, o mundo está assustado. A própria grande mídia se voltou contra o regime de Maduro. É natural você ver o super bigode, como ele se representou em um desenho animado, lutando contra o imperialismo norte-americano, porque todo político precisa de um inimigo necessário, né? A filosofia política explica isso. O super bigode está sendo representado em várias manchetes do The New York Times, The Washington Post,
como um criminoso, como um irresponsável, como quem age na ilegalidade. E não é muito comum nós vermos a grande mídia retratar um esquerdista com estas palavras, não é verdade? Meus amigos, voltando à questão do Maduro, a declaração norte-americana mostra que agora o presidente brasileiro precisa pisar em ovos, porque mesmo diante da abstenção na Organização dos Estados Americanos, na OEA, mesmo diante dessa abstenção, ou seja, para pedir mais clareza, transparência e investigar a Venezuela, investigar as eleições, investigar o CNE, que é tipo o TSE de lá, investigar o Maduro, apesar da abstenção, a OEA não conseguiu o que objetivava, o que buscava, por causa da abstenção brasileira, que faltava um voto, além de outras abstenções. Mas foi vergonhoso. Só que um dos grandes representantes da OEA também pediu a prisão, disse que vai solicitar a prisão do Maduro no Tribunal Penal Internacional, conhecido como Tribunal de Haia. Então, estamos falando de lideranças da Organização dos Estados Americanos que deveria ter um poder maior, que é esquerdista, e deveria ter um poder maior de representatividade desses estados, né, do Cone Sul, Estados-nação, que eu estou me referindo, agora está em maus lençóis, porque está escancarado para o mundo a falta de licitude, a ilegalidade, a violência, a discrepância entre a realidade e as falsas narrativas na Venezuela e na América Latina. À medida que embaixadas estão sendo fechadas, a própria embaixada da Argentina lá foi substituída e o Brasil assumiu as instalações da embaixada da Argentina, vários outros países foram, diplomatas foram expulsos, muitos outros países reconheceram a derrota do Maduro, a vitória do Edmundo. Então a declaração do presidente americano faz da Casa Branca dar mais corpo, mais voz a essa pressão para o Tribunal Penal Internacional a somar mais uma ordem internacional de prisão do Maduro. Por quê? Se tem agora quem facilitou para o Maduro, quem aliviou para o Maduro, quem aliviou a barra do Maduro foi o presidente brasileiro, mas antes dele foi o próprio Joe Biden. Porque até o último dia do Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, e do laranjão Donald Trump, até o último dia, Donald Trump colocou a cabeça, e Mike Pompeo colocaram a cabeça do Maduro a prêmio, oferecendo alguns milhões de dólares pela captura ou informações que levassem à captura de Maduro e também de seu comandante. Os camaradas são parceiros dos cartéis. E o que o Joe Biden fez? O Donald Trump fez as sanções, espremeu a economia venezuelana, o que foi um caos do ponto de vista humanitário, mas era uma tentativa de asfixiar o poder do Maduro e do regime comunista venezuelano. Ele obliterou a capacidade econômica do regime venezuelano, bloqueando o petróleo. Bom, quase 80% da economia da Venezuela depende do petróleo. E o maior comprador de petróleo da Venezuela eram os Estados Unidos. Comprador oficial dos Estados Unidos. Então o Donald Trump, logo que ele entrou, ele asfixiou, porque na época o Guaidó tinha sido eleito democraticamente, foi o vencedor. E na época o secretário de Estado reconheceu a vitória do Guaidó, reconheceu inclusive que ele era o vencedor das eleições e o Maduro mandou prendê-lo, foi aquela coisa horrível, horripilante, que a mídia brasileira ficou em silêncio. Os políticos esquerdistas brasileiros disseram que o presidente da Assembleia Nacional, que era o Guaidó na época, ele não tinha reconhecido, ele era um fascista, antidemocrático, e ele ficou exilado. Vocês lembram dessa história? O que o Donald Trump fez? Foi lá e espremeu o regime venezuelano. Sanções ao Maduro, sanções à riqueza dele, bloqueio ao ouro venezuelano que estava nos Estados Unidos, que está na Europa, em Banco da Inglaterra. Nós estamos falando de algumas toneladas de ouro, falamos de bilhões de dólares, que representam aí o Fundo de Riqueza Nacional venezuelano. E riqueza do próprio Nicolás Maduro está espalhada em vários outros países, paraísos fiscais, que eles estão agora passando nem uma agulha. Inclusive, a elite política brasileira e jurídica brasileira não passa uma agulha, não vou usar toda a expressão porque vou me manter na postura de ministro cristão para vocês, não passa uma agulha, porque a riqueza desses caras está no exterior, em paraísos fiscais, está nos Estados Unidos, os ativos dessa gente. Então agora a declaração do Biden, que quando começou a guerra na Ucrânia, o Biden se reaproximou da Venezuela e eu fui um dos que falei para vocês,
o Biden, eles criaram, a galera do Reset criou essa guerra, eles permitiram esse conflito, empurraram inclusive os interesses do Putin, os interesses mais abjetos do Putin, e também os interesses mais horríveis da galera de Davos, empurraram a guerra na Europa, a invasão da Ucrânia. E agora, por necessidade, o Biden está se reaproximando do Maduro, com uma desculpa de criar uma outra política diferente do Donald Trump. Nós vamos pelo diálogo. Então o Biden propôs, se você construir eleições limpas, nós tiraremos as sanções. E o Biden começou a aliviar por causa da necessidade de petróleo. Porque estava queimando suas reservas emergenciais. Por causa das sanções internacionais contra a Rússia, o comércio de petróleo estourado, e os caras lucrando bilhões nos seus ativos internacionais, né? Utilizando empresas laranjas nessas disparadas, né? Das moedas, disparadas das commodities, disparado do petróleo, não é diferente disso. E precisou se reaproximar da Venezuela. É por isso que, neste momento, o governo brasileiro estendeu um tapete vermelho para o Maduro, e ele não foi preso aqui. É por isso, só que agora o cara que deu proteção para ele, aliviou as sanções, jogou dinheiro para o Maduro, para ele poder eliminar pessoas inocentes, para ele poder reprimir a oposição e poder ele roubar na cara dura, eles estão agora estampando nas suas manchetes. Maduro roubou a eleição. E ele, confirmando a vitória do Edmundo Gonzalez, coloca a pressão para o governo brasileiro. Por se o governo brasileiro reconhecer que o prazo já estourado do Maduro apresentar as atas, comprovando que ele foi vitorioso, ainda assim o Maduro apresentar algo completamente fraudado, né, além do que já está escancarado, que é fraudado, e o governo brasileiro ainda assim passa pano, e a mídia brasileira, que é um puxadinho de comunicação do governo atual, passar pano também, vai criar um problema com os Estados Unidos. Eu acho que neste momento ele não tem cacife para isso, apesar da proteção da China, do Irã e da Rússia. Proteção ao Brasil e proteção, inclusive, à Venezuela. Então vamos ver até que ponto o Brasil está disposto a ir em criar uma animosidade com os Estados Unidos e o Ocidente. Eu acho que ele vai repensar, hein? Eu acho que ele vai repensar, Maduro vai reconstruir um outro caminho, ou ele será preso porque vai ter muita pressão, inclusive, no Tribunal Penal Internacional. Volto mais à tardezinha com vocês falando sobre a questão Oriente Médio. Considere nos apoiar na nossa plataforma de ensino e entretenimento e você assistir filmes cristãos, conteúdo infantil e assistir nossos documentários exclusivos. Link aqui embaixo, um grande abraço, tchau, tchau.